Boa noite, queridos e amados irmãos. A graça e a paz no nome do Senhor Jesus. Amém? Meu nome é Alan Campos, faço parte da juventude da nossa igreja. Juntamente com o pastor Gabriel, coordeno a área dos adolescentes. E essa noite eu venho com muito temor e tremor diante da igreja para pregar a palavra de Deus vivo e verdadeiro. Que o Espírito Santo essa noite possa falar aos nossos corações, ao meu e ao seu coração. Queridos e amados irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Consideraremos dos versículos 11 ao versículo 14, parte A. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11, diz assim a palavra de Deus: Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Amados, antes de expor as importantíssimas lições que podemos extrair desse texto, eu gostaria de fazer primeiramente um preâmbulo histórico para entendermos o contexto do livro do profeta Jeremias. O governo monárquico, o Reino Unido de Israel, teve a duração de 120 anos. Saul, o primeiro rei de Israel, não permaneceu firme nos caminhos do Senhor, desobedeceu as palavras do Senhor, seu Deus, e por conta disso o reino lhe foi retirado e entregue a alguém melhor do que ele. Davi, o segundo rei, homem segundo o coração de Deus, homem de guerra, foi responsável pela ascensão e conquista territorial do povo de Israel. Entre um dos seus feitos mais famosos, militarmente falando, está a conquista da cidade de Jebus, que posteriormente foi renomeada como Jerusalém. Salomão, o terceiro rei de Israel, o homem mais sábio que já existiu, foi responsável pela consolidação e prosperidade como nunca antes vista em Israel, a ponto de a Bíblia nos dizer que a prata era comum nas ruas e já não tinha mais o seu valor. Até que no ano de 931 a.C., Salomão morre e o seu filho Roboão assume o governo de Israel. Percebam que para manter toda a riqueza real, toda a glória e esplendor que Salomão havia vivido ao longo de sua vida, era necessário que o povo trabalhasse. Era necessário que o povo pagasse os seus impostos. E vendo eles, o povo, a transição do novo governo, o início do reinado de um novo rei, eles veem que é o momento perfeito para pedir reivindicações. E o povo pede essas reivindicações. Eles pedem a diminuição dos impostos, que o jugo que seu pai Salomão havia imposto sobre eles fosse aliviado. Porém, Roboão, ainda muito jovem, muito inexperiente, ele vai em busca de conselhos. E ele obtém 2 conselhos. O primeiro deles, dos anciãos dos tempos de seu pai, que lhe aconselharam que, se ele desejava contar com a confiança, a lealdade e a fidelidade daquele povo para sempre, ele atendesse o pedido, reduzisse os impostos, aliviasse o jugo. Porém, Salomão não ficou satisfeito com esse conselho. Ele buscou um segundo conselho. E esse segundo conselho veio dos seus amigos mais íntimos, dos seus amigos mais próximos, amigos que cresceram com ele desde a sua mocidade. E lhe aconselharam que ele deveria pesar ainda mais a mão sobre o povo de Israel, que ele deveria aumentar ainda mais o jugo. Eles fazem a comparação de que o seu dedo mínimo deveria ser mais grosso do que o braço de seu pai. E, infelizmente, Roboão acata o conselho dos seus amigos. E essa decisão imprudente coloca fim ao que chamamos de Reino Unido de Israel. Porque com essa decisão, 10 tribos se rebelam e formam o Reino do Norte, sob a liderança de um líder cismático chamado Jeroboão I. Enquanto Benjamim e Judá, as tribos restantes, formam o Reino do Sul. O Reino do Norte, ele teve a duração de 209 anos. E durante esse período, contou com 19 reis em 8 dinastias diferentes, ou seja, 8 famílias. Cada rei mais ímpio, mais idólatra,
mas desobediente à vontade de Deus. Até que em 722 a.C., a ira de Deus se acende sobre aquela nação. A ira de Deus se acende sobre aquele povo. E por intermédio do Império Assírio, um poderosíssimo império da época, o Senhor devasta aquela nação, devasta aquele reino, e ele já não mais existe. O reino do sul, que ficou fiel à linhagem davídica, porque queriam cumprir a promessa de que o Messias viria da linhagem de Davi, da casa de Davi, apesar de ter existido os reis piedosos, reis que buscaram seguir a vontade de Deus, o coração daquele povo era obstinado, o coração daquele povo era rebelde, o coração daquele povo era desobediente, e a ira de Deus também se acendeu sobre aquele povo, até que por intermédio do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, através de 3 cercos em Jerusalém, invade Jerusalém, destrói os muros, queima as portas das cidades, saqueia o templo do Senhor, profana o templo do Senhor e destrói o templo do Senhor. Por intermédio, porque aquele povo estava deliberadamente no seu pecado. Deus queria um povo com o coração quebrantado, Deus queria um povo com o coração obediente, voltado para a sua palavra. E não importava que o templo fosse a presença de Deus ali, Deus queria um povo quebrantado, e de acordo com a sua vontade, decretou o fim daquele reino. Mas Deus, por sua imensa misericórdia e imensa bondade, durante aqueles tempos, Ele levanta o profeta Jeremias para advertir, para alertar, para exortar, que se o povo não retornasse para os caminhos do Senhor, Jerusalém seria destruída, Jerusalém seria levado cativo para o império durante 70 anos. Mas o povo não escutou o profeta Jeremias, o povo não deu ouvidos às suas palavras. E, infelizmente, o reino do sul teve esse fim, o povo foi levado cativo. E como eles não ouviram, em 606 a.C., Nabucodonosor realiza o primeiro cerco a Jerusalém. Não toma a cidade, mas leva cativo o rei, os príncipes e todos os nobres para a Babilônia. Daniel e seus amigos foram nessa leva. E o livro do profeta Jeremias está nesse contexto, está nesse cenário de alertar, de advertir, de exortar. E o capítulo 29, na verdade, é uma carta endereçada a esse povo. É uma carta endereçada ao povo que estava cativo, levado nesse primeiro momento. O povo levado cativo estava profundamente abatido, estava profundamente triste, porque eles acreditavam que Jerusalém era intransponível. Jerusalém e o templo não seriam invadidos, não seria destruído, muito menos destruído, porque eles estavam cegos por um falso sincretismo religioso, estavam cegos pensando que, porque a presença de Deus habitava ali naquele local, eles nunca seriam destruídos. Mas eles estavam pecando deliberadamente contra o Senhor, estavam fazendo aquilo que desagradava o Senhor, na promiscuidade, na imoralidade sexual, na idolatria a outros deuses, adorando outros deuses de outras culturas, de outras nações. E a ira de Deus se acendeu, e Ele permitiu que isso aconteceu. E agora os que foram levados cativos para a Babilônia acreditavam que Deus os havia abandonado naquela angústia, naquela aflição, já que eles estavam numa cultura completamente diferente, numa cultura idólatra, nas mãos dos seus inimigos, longe do seu povo, longe de Jerusalém, longe da vontade de Deus, longe da presença de Deus. Eles acreditavam que eles estavam abandonados e afastados. Quantas e quantas vezes eu e você, a gente não fica como o povo ficou, desamparado, triste, sem saber o que fazer, pensando que a nossa causa, que os nossos problemas não têm solução, não tem para onde ir, é impossível resolver. O povo estava se sentindo assim naquele momento, mas a palavra de Deus nos mostra que era totalmente o contrário daquilo que eles pensavam, é totalmente o contrário aquilo que muitas vezes nós pensamos no nosso coração, o que acabamos de ler. E nós podemos extrair lições valiosíssimas para os nossos dias, para os nossos tempos. Então vejamos, primeiro ensinamento, Deus nos chama para exercer o ministério da oração. Deus nos chama. A vida de um cristão deve ser estabelecida na base de oração. A igreja precisa orar. Assim como respirar é fundamental para a vida, a oração é fundamental para a vida espiritual. A oração
é o recurso mais sublime que Deus concedeu para o seu povo, porque nós podemos conectar as nossas fraquezas, as nossas limitações na onipotência de Deus, na onipotência do Altíssimo. Na alegria, ore. Na adversidade, ore. E o povo estava desamparado, eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam como viver, estavam inertes no seu modo de vida. Mas Deus chama a atenção daquele povo e convida aquele povo a orar pelas suas vidas, pela Babilônia, por aqueles que estavam cativos ali naquele momento. Deus exorta ele para que eles construíssem casas, multiplicassem a sua família, que a prosperidade da cidade fosse a sua prosperidade. Eu cito aqui para os irmãos o exemplo de Daniel, levado cativo para a Babilônia, ainda muito jovem, muito jovem. Daniel estudou toda a cultura da Babilônia, estudou a língua da Babilônia, e diante do rei, o rei relata na Bíblia que encontrou graça e sabedoria em Daniel 10 vezes mais do que os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Mas nem por isso Daniel se permitiu se contaminar com as coisas daquele povo, com a cultura daquele povo, nem mesmo com a comida que era sacrificada, que era oferecida aos deuses e ao culto do rei. Daniel não se permitiu contaminar. Ele estava ali forte, firme, resoluto, inabalável no nome do seu Senhor, e permaneceu firme ali naquele momento. E a Bíblia também nos relata que Daniel orava 3 vezes em direção a Jerusalém, orando pelo seu povo, orando por Jerusalém, pela sua cidade, por ele, pelos seus amigos, por aqueles que estavam cativos. E Deus cuidou de Daniel e seus amigos durante a sua estadia na Babilônia, usando ele poderosamente. Como? Deus usou Daniel para converter o rei Nabucodonosor. O mesmo rei que havia saqueado o templo, profanado o templo. No final do capítulo 3 agora, Nabucodonosor diz: eu, Nabucodonosor, exalto e glorifico o nome de Deus, porque Ele humilha aqueles que vivem orgulhosamente. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O mesmo homem que havia saqueado Jerusalém, agora estava louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Nós vivemos em um país, vivemos em um mundo que está tomado pela corrupção, tem cada vez mais praticado atos que são abomináveis aos olhos de Deus, abomináveis aos seus ensinamentos, à sua vontade, aquilo que Ele decreta para nós. E nós vivemos nesse mundo, mesmo que de forma temporária, nós vivemos aqui. E o que Deus nos convoca a fazer? Deus nos convoca a orar. Deus nos convoca a orar por esse povo. Deus nos convoca a orar por essa nação. Deus convoca você a orar pela pessoa que está do seu lado. Deus convoca a gente a orar pela igreja, pela sua obra, para que haja um avivamento, para que haja um quebrantamento de corações, para que seu Espírito habite nesse lugar e que vidas sejam salvas através do poder de Deus. Ele nos convoca para a oração, que vidas sejam quebrantadas. Eu pergunto para nós essa noite: nós temos orado pelos nossos governantes? Nós temos orado pelo nosso país? Você tem orado pela pessoa que está aí do seu lado? Você tem orado pelo projeto da Constante TV, que tem o intuito de alcançar milhões e milhões de vidas ao redor do mundo, para alcançar aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo Jesus? Porque saibamos e relembremos de que as pessoas que ainda não conhecem o Santo Evangelho de Cristo estão caminhando a passos largos para o inferno. O inferno é real, irmãos. O inferno é lugar de choro, de ranger de dentes, aonde o verme não morre e o fogo nunca se apaga, longe e distante da presença de Deus por toda a eternidade, porque eles não conhecem o Evangelho, eles não conhecem a palavra. Lembremos-nos dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos companheiros, que ainda não conhecem a vontade de Deus, a palavra de Deus. Eles estão caminhando a passos largos para o inferno. E o que nós temos feito? Nós temos orado por eles, temos clamado, intercedido, nós temos aproveitado as oportunidades que Deus nos dá de pregar a sua palavra. Daniel, quando ele teve a oportunidade, ele pregou a palavra. Seus amigos também, quando tiveram a oportunidade, pregaram a palavra de Deus. O rei ficou furioso porque eles não adoraram a estátua que ele havia construído em seu próprio nome. E os seus amigos falam ao rei: não vamos cultuar essa estátua, porque nós servimos um Deus
Um Deus que é todo-poderoso, que pode nos livrar das tuas mãos. E mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos te adorar. E o Senhor encontra graça diante deles e poupa suas vidas. E dá bom testemunho ao rei Nabucodonosor. O que é que nós temos feito, irmãos? Lembremos da palavra do nosso Deus, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Promessa do nosso Deus. Queridos, oremos pela nossa nação. Separemos um tempo para dobrar os nossos joelhos todos os dias. Diante de tanto trabalho que nós temos, estudos, muitas vezes, separemos um tempo para dobrar os nossos joelhos diante de Deus, para nós orarmos. Aonde tem joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Não há. Dobremos os nossos joelhos diante de Deus. Segundo ensinamento, Deus tem planos para as nossas vidas. Muitas vezes nós nos encontramos exatamente como o povo se encontrava nesse momento. Desamparado, angustiado, triste, sem saber o que fazer. Eu não sei qual é a situação que você tem passado no seu coração. Eu não sei qual é o problema, qual é a realidade, mas você conhece, Deus conhece. E saiba que Ele tem planos para as nossas vidas. E nós já veremos o que. Versículo 11, acompanhe comigo. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Lembremos-nos de quem é Deus. Quem é Deus? Deus é o Criador dos céus e da terra, ou melhor, de tudo que existe, de todo o seu universo. Os homens, a ciência, têm ficado cada vez mais extasiados, têm ficado cada vez mais maravilhados com a complexidade, com a imensidão do universo. Bilhões e bilhões de galáxias contendo trilhões e trilhões de estrelas. O que somos nós diante de toda essa vastidão cósmica? Bilhões de anos-luz de distância de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que tudo isso, porque Ele criou todas as coisas. Porque tudo é para Ele, e para a sua honra, e para a sua glória. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Está no controle de todas as coisas, inclusive está no controle das nossas vidas. Está no controle da minha vida, está no controle da sua vida. Todas as coisas, Ele está no controle. Porque somente Ele é onipotente, somente Ele é onipresente, somente Ele é onisciente, somente Ele é infinito, somente Ele é imenso, somente Ele é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas. O Senhor conhece e sabe os desejos mais profundos do nosso coração, os desejos mais íntimos. E Ele sabe exatamente o que precisamos. Ele tem planos para as nossas vidas, e o versículo nos mostra planos de prosperidade e não de mal. Mas percebam que aqui, quando Ele fala de prosperidade, não significa riquezas, não significa bens, não significa muitas posses, não significa que você não vai passar por tribulações, não significa que você vai passar por sofrimentos, não significa que você não vai passar por angústias. Nós vamos passar sim, nós vamos passar. Mas para quê? Para vos dar um futuro e uma esperança. Deus nos mostra aqui que mesmo nos desertos, mesmo nas adversidades da vida, encontramos refúgio no nosso Senhor. Permanecemos firmes, resolutos, inabaláveis, capacitados e revestidos com o seu poder, para permanecermos firmes. Porque quando mesmo que as coisas ao nosso redor possam estar desmoronando, Ele está cuidando de nós. Ele está fazendo os seus planos, Ele está moldando o meu coração, Ele está moldando o seu coração. Ele está querendo te trazer para mais perto dEle. Para mais perto dEle. Não existe limitação em Deus e no que Ele pode fazer. Não há limitação em Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 3, ele faz uma oração. Paulo, naquele momento, se encontrava preso, sozinho, doente, somente com Deus naquele momento. E em nenhum momento ele ora pela sua causa.
Ele podia orar naquele momento pedindo a libertação. Ele podia orar naquele momento pedindo a cura das suas enfermidades. Ele podia pedir naquele momento algum auxílio de algum amigo. Mas não. Ele diz, por essa causa me ponho de joelhos. Que causa era essa? O plano redentor de Cristo Jesus. Ele ora pelo plano redentor, porque Jesus Cristo um dia morreu pelas nossas vidas, pela minha vida, pela sua vida, para pagar o preço pelos nossos pecados. É o que celebraremos hoje, aqui na ceia. Os nossos pecados, Ele pagou. Sem Deus, sem Jesus, queridos, a vida não tem significado. Nós nascemos, crescemos, constituímos família, acumulamos muitas riquezas, envelhecemos e depois morremos. Para quê? Qual o motivo, qual é a razão de tudo isso? Qual o motivo, então, da minha existência, da sua existência? Muitas pessoas, hoje em dia, têm se perguntado sobre isso. Qual é a razão da minha vida? O que eu tenho que fazer? Será que é somente isso? Muitos suicídios, muitas causas do suicídio têm sido causadas por causa disso, um vazio existencial, uma vida sem propósito. Aquele povo estava sem esperança, estava sem um futuro. Mas Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, faria eles retornar da Babilônia. Iria constituir Jerusalém novamente. Deus daria para eles um futuro e uma esperança por conta dos seus planos de paz. E nós, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos um futuro, nós temos uma esperança, um propósito de vida. E qual é o nosso propósito de vida? Honrar e glorificar o seu santo e poderoso nome. E anunciar o santo evangelho que um dia nos alcançou, que um dia me alcançou e que um dia alcançou a sua vida. E por isso que nós estamos aqui essa noite. Deus tem planos para as nossas vidas, queridos. Lembremos disso. Permaneça firme naquele que tem planos de paz para a sua vida. Eu sei que muitas vezes adversidades, lutas podem ser tremendas, mas o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pelo poder que age em nós, por intermédio do seu Espírito, capacitando-nos com poder. Poder não significa necessariamente poderes para operar milagres, mas poder para sermos obedientes à sua palavra, poder para seguirmos o seu caminho, podemos para sermos santos e irrepreensíveis. Irrepreensibilidade não significa ser um ser perfeito. Não, nós vamos pecar, nós vamos cair. Mas um homem irrepreensível, uma mulher irrepreensível, é aquele que mesmo quando peca, se arrepende, confessa, e Deus lhe concede o perdão. E você segue em frente com a sua vida, buscando conhecê-lo a cada dia mais. Buscando conhecê-lo a cada dia mais. Lembremos que nosso Deus tem planos de paz para as nossas vidas, e não de mal, mesmo nas adversidades que nós passamos. Terceiro ensinamento, invoca-o, ore a Deus, e Ele vos ouvirá. Versículo 12. Então me invocareis, e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor nosso Deus é o Deus que responde orações. O Senhor não concede o que pedimos, Ele concede o que precisamos. Porque Ele conhece os nossos corações, Ele conhece os desejos mais profundos do nosso coração, mas Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Muitas vezes nós podemos não compreender as decisões, os desígnios que Deus tem para nós. Situações que acontecem na nossa vida e que nós não entendemos. Mas Deus sabe o porquê, Deus sabe o propósito, Deus sabe por que Ele está fazendo aquilo na sua vida. E muitas das vezes nós só percebemos muito tempo depois, no futuro. E nós olhamos para trás e dizemos, obrigado, meu Deus, porque o Senhor deu aquela resposta. E foi muito mais do que aquilo que eu poderia imaginar para a minha vida. Planos que muitas vezes nós traçamos e que são alterados por Deus. Ficamos tristes com isso muitas vezes, mas depois nós vemos, pastor Jorge Max deu seu testemunho, de que ele não queria ser pastor, mas Deus o chamou para o ministério. E quantos muitos outros que queriam seguir os seus sonhos, mas Deus os convocou a seguir os seus sonhos. Possamos seguir os sonhos de Deus, que Ele tem para as nossas vidas. Esse povo
não pensaria, não passaria pela sua cabeça que décadas depois, 70 anos depois, Jerusalém seria restabelecida, os muros seriam reerguidos, as portas seriam reconstruídas, o templo seria reconstruído, através do grande estadista, grande administrador Neemias, que orou por Jerusalém durante 120 dias, de dia e de noite, pedindo, orando pelo seu povo, e Deus responde poderosamente a sua oração. Ele reconstrói Jerusalém, o templo do Senhor, e o povo retorna do cativeiro novamente para a sua terra. A Bíblia nos mostra homens e mulheres que invocaram, oraram e foram atendidos por Deus. Eu gostaria de citar alguns exemplos para os irmãos. Eu vejo Abraão intercedendo por Ló. Deus já havia decretado a destruição de Sodoma e Gomorra, mas Abraão intercede a Deus: Senhor, nem mesmo se 5 justos estiverem na cidade, o Senhor não poupará a vida dessa cidade? E Deus responde: sim, por esses 5 justos eu pouparei a vida dessa cidade. E no capítulo 19 de Gênesis diz que quando Deus estava decretando a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus lembra-se de Abraão e tira Ló do meio da destruição, fruto da oração, Eu vejo Ana orando ao Senhor, pedindo um filho, mal compreendida pelo seu marido Eucana, mal compreendida pelo sacerdote Eli, que pensava que ela estava bêbada, mas ela estava ali chorando, rogando, intercedendo, orando, pedindo um filho, e Deus concede a ela Samuel, um dos maiores juízes e profetas que já existiu em Israel, e muito mais. Deus concede muito mais do que ela tinha pedido, porque a Bíblia nos relata que Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas, fruto da oração, Eu vejo o rei Ezequias, um dos reis que foram justos e piedosos do Reino do Sul, Benjamim e Judá, porque em determinado momento do seu reinado, o rei Senaqueribe, rei da Síria, invade as principais cidades de Judá, cerca Jerusalém, e o mesmo império que devastou o reino do norte, agora quer conquistar o reino do sul, e ele está ali, e Ezequias manda uma carta para o rei Ezequiel, zombando, dizendo: não sabeis quantos reinos, quantos deuses eu já devastei? Tu, Ezequias, pensas que o teu Deus poupará-te das minhas mãos? Que você não vai ser destruído? Muito pelo contrário, eu vou te dominar, eu vou te matar. Mas a Bíblia nos diz que o rei Ezequias se reanima no Senhor, e ele constrói muros, ele fortifica torres, e ele fala para os seus homens: permaneçam firmes, porque o rei da Síria, ele vem com cavalos, carros, cavaleiros, armas, espadas, mas nós temos o Senhor dos exércitos do nosso lado. E ele entrega essa causa diante de Deus, e a Bíblia nos diz que Deus responde poderosamente, enviando um anjo que fere, que mata 185.000 soldados assírios, e Judá prevalece, e o rei Senaqueribe, ele volta humilhado para a sua terra, fruto da oração, Eu vejo o exemplo máximo, o nosso Senhor Jesus. Cristo veio ao mundo, tornou-se homem, Ele lutou as nossas lutas, enfrentou as nossas dores, teve fome, teve sede, Ele foi tentado, Ele foi provado, mas em tudo Ele encontrou graça diante do seu Pai, e Ele não pecou, Ele permaneceu firme, e após inaugurar a nova aliança no seu sangue, partir o pão, entregar o cálice, Ele desce com seus discípulos ao jardim de Getsêmani, e Ele deixa 8 para trás, se achega com seus 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, e Ele abre seu coração dizendo: a minha alma está profundamente triste, a minha alma está profundamente angustiada a ponto de morrer, ficai comigo, vigiai comigo. Ele sabia que naquela noite seria a noite da traição, ele sabia que naquela noite ele seria entregue aos soldados romanos, que ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes, que ele seria julgado, seria condenado à morte, e que dali só seria um passo para ele ser crucificado e tendo morte de cruz.
E a Bíblia nos diz que ele avança no interior do jardim e se prostra de joelhos, com o rosto em terra, orando ao seu pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a Bíblia nos diz que ele faz essa oração por 3 vezes, angustiado, e a angústia dele era tal que seu corpo transpira sangue, e ele alaga aquele chão com seu sangue, com as suas lágrimas: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas quando ele se levanta, não tem mais angústia. A angústia foi embora. Ele se levanta firme, forte, resoluto, capacitado e revestido com o poder do seu pai. E dali ele é traído. E ele é levado pelos soldados romanos. E agora ele enfrenta o sinédrio dos sacerdotes. E ele está ali inabalável. Ele enfrenta o pretório romano, Pilatos com a sua covardia. E ele está ali firme como uma rocha. Ele enfrenta o povo que pede a libertação de Barrabás, um bandido, um criminoso, um assassino, em vez da sua, um homem inocente. Ele é forçado a levar aquela cruz nas ruas de Jerusalém, caminhando, com seu corpo já desfalecendo do flagelo romano que ele teve que suportar, a sua carne e seus músculos dilacerados, mas ele tem que levar a cruz. E ali naquele momento ele é crucificado nas suas mãos, nos seus pés, e derrama o seu sangue por mim e por você. Com uma coroa de espinhos que lhe atravessava o crânio, com uma placa irônica dizendo: o rei dos judeus. O rei dos judeus. E a Bíblia nos diz que, juntamente com Jesus, foram crucificados mais 2 pessoas, 2 bandidos com ele. E o primeiro bandido falou: se tu és o Cristo, desça da cruz, salve-te a ti mesmo e salva nós, se tu és o rei dos judeus, como diz que és. Mas o segundo bandido diz: nem na morte tu temes a Deus, porque esse homem não fez nada para merecer essa morte, está aqui conosco. Mas nós sim, por conta do nosso pecado, por conta daquilo que nós fizemos. E aquele bandido se volta para Jesus, olha nos seus olhos e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo responde: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem, na sua angústia, na sua morte de cruz, no fim da sua vida, ele vai morrer, mas ele tem a vida eterna, porque ele compreende o que Jesus estava fazendo ali por ele. Lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus, naquele momento, ele brada em alta voz e entrega seu espírito ao Pai. E ele morre, e no momento que ele morre, o véu é rasgado, a conexão, a intimidade, a comunhão, o livre acesso ao Pai é estabelecido. Agora, todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. E ao terceiro dia, ele ressuscita e deixa uma missão para o seu povo: ide e fazei discípulos, pregai o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas, até os confins da terra. E agora, mais de 2000 anos depois, eu e você estamos aqui essa noite, glorificando e exaltando o nome desse Jesus. Não tem mais angústia vencida na oração. Na oração. E nós estamos aqui essa noite. Salmos 50:15. Promessa do nosso Deus: invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Promessa do nosso Deus. Esse é o nosso Deus, queridos amados irmãos. Nós busquemos como esses homens, como essas mulheres fizeram, entregando a sua causa, entregando os seus motivos, os seus pedidos, as suas tribulações, os seus problemas diante de Deus, diante de Jesus. Ore, clame. Neemias, a Bíblia nos diz que ele clamou pelo seu povo, por Jerusalém, para que a cidade fosse reconstruída durante 120 dias, de dia e de noite.
e Deus responde poderosamente a sua oração, e Jerusalém restaurada. E eu fico imaginando ele vendo os muros, as portas restauradas de Jerusalém, e agradecendo a Deus por atender a sua oração. Essa noite, você que está aqui, pode estar como Jerusalém destruída, com os muros derrubados, com as portas queimadas, mas você, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, pode reavivar essa cidade, pode reconstruir essa cidade, fortificá-la novamente. Basta que você se entregue a Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador de suas vidas. Como nós estamos fazendo aqui essa noite, nossa missão é de pregar o Evangelho. Orem pela nossa nação, pelos nossos governantes, que Deus quebrante o coração deles. Deus tem poder para fazer isso. Jesus Cristo tem poder para salvar. Não importa o pior dos pecadores, Deus pode salvar, como salvou aquele bandido na cruz, no fim da sua vida. Deus pode salvar. Ore pela sua nação, ore pela sua vida, entregue o seu caso diante de Deus, ore por essa igreja, ore pelos seus irmãos, que Deus nos capacite com poder para sermos obedientes, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, e para que possamos ter coragem para pregar o Evangelho. Aquelas pessoas que ainda não conhecem, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos companheiros. Oremos a Deus, porque a certeza que nós temos é que Ele nos ouve. Ele atende nossas orações e nos responde poderosamente. Quarto ensinamento, o último. Devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Versículos 13 e 14, acompanhem comigo. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Mudarei o vosso destino. Será que nós temos buscado a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma? Temos nos dedicado a Deus? Temos lembrado de Deus durante os nossos dias, dos nossos afazeres? Temos orado, entregado a Ele, aberto a nossa Bíblia durante a semana para aprendermos cada vez mais dEle? Nós priorizamos tantos deveres, tantos afazeres de nossa vida, que Deus acaba ficando em segundo plano, quando nós devemos buscar a Ele de todo o nosso coração, em todo momento, em todos os lugares, orando, intercedendo, sendo sal e luz no meio das trevas. Ele deixará ser encontrado por vós, diz o Senhor. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, na sua oração, ele diz na sua oração, para que Deus habite no nosso coração. Que Deus habite no nosso coração. Mas a palavra habitar no grego, ele tem dois significados. O primeiro deles, paroikel, que significa o habitar temporário. Mês que vem vai ter o acampamento da juventude, de 4 a 9 de setembro. Nós estaremos ali no CAC, louvando e glorificando o nome do Senhor. Mas nós estaremos habitando ali, temporariamente. Porque quando se encerrar o acampamento no dia 9, nós iremos retornar para as nossas casas. Você sai de férias durante 1, 2 semanas, sai em negócios de trabalho, você se hospeda nos hotéis, e você está habitando ali temporariamente. Mas você vai retornar para a sua casa. Esse é o primeiro significado, o primeiro sentido. E o segundo é katoikel, que é o habitar permanente. Nós estamos aqui no culto essa noite, e logo mais estaremos nas nossas casas para descansar, para amanhã sairmos para trabalhar, e no fim do dia retornarmos para nossas casas novamente. Esse é o habitar permanente. Você retorna para onde você habita, todos os dias. Jesus Cristo deseja ser um habitante permanente na sua vida. Permanente na sua vida. Mesmo nas alegrias, nas tristezas, nas adversidades da vida, Jesus Cristo quer estar ali habitando, e Ele quer as chaves do seu coração. Ele quer tudo que você tem, para que Ele possa administrar, para que Ele possa cuidar, para que Ele possa carregar o fardo que está nas suas costas, e que Ele carregue por você. Jesus Cristo quer habitar no seu coração de forma permanente. Muitos cristãos, muitas pessoas ainda não têm compreendido isso.
Muitas vezes nós não queremos depositar toda a nossa confiança em Deus. Procuramos fazer do nosso próprio entendimento, da nossa própria sabedoria, mas nós sabemos que a nossa sabedoria é terrena, ela é animal e demoníaca, que existe inveja, que existe todo tipo de prática nociva. Mas Jesus Cristo quer comandar a sua vida com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria que vem de Deus, e guiar os seus caminhos, guiar os seus passos. E lembre-se que mesmo na angústia, mesmo na doença, mesmo na tribulação que você esteja passando hoje, que Deus sabe, que você sabe, você pode encontrar a paz que excede todo entendimento humano, no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo. Que Ele habite no seu coração de forma permanente, e você busque Ele em todos os seus caminhos, em todos os seus caminhos. Muitos aqui já conhecem o testemunho do meu pai, na época que ele teve Covid. Já escutaram o testemunho dele? Da minha mãe também, do que ela teve que passar com meu pai, na sua doença, na sua tribulação. Mas acredito que eu nunca comentei com ninguém o meu testemunho. 2021, pensávamos que a pandemia estava se acabando, né, a primeira onda, mas veio a segunda onda. Meu pai já teve H1N1, ficou gravemente enfermo na época que eu era criança, passou, se não me engano, 5 meses no hospital, pode ser menos. Muito próximo, Deus o leva. E nós sabíamos que se ele fosse acometido da Covid, poderia ser o mesmo cenário. Nós escapamos durante 1 ano, mas em 2021 ele contraiu a Covid. E eu estava na casa de um familiar meu, uma prima. Estava passando tempo com meus primos, mas eu não podia voltar para casa porque eles estavam com Covid. E eu não podia me contaminar. Então permaneci ali pensando, daqui a pouco ele supera essa, ele vai passar por essa, né? Mas foi agravando, foi piorando. E me falaram, você vai ter que ficar na casa da sua prima durante um tempo. Não tem como voltar agora, a carga viral ainda está muito grande na gente, vai ter que ter um período maior, tem que estender o período. E eu me lembro de uma cena que eu nunca vou esquecer. Meus pais vieram para mim trazer roupas, né, para eu ficar na minha prima, e eles estavam indo para a Pivida para saber como é que estava. Minha mãe entregou as roupas, meu pai ficou no volante, e ele não conseguiu falar comigo, ele estava chorando, e eu comecei a chorar também. Entrei, no dia seguinte, alguns dias depois, a minha prima chega, primo, o tio está internado, está grave, está piorando. E eu não podia fazer nada naquele momento. Eu estava de mãos atadas. Não podia fazer nada, só ali. E foi se agravando. Primo, o tio está com 75% do pulmão comprometido. Ele não consegue ficar deitado, dormir. E eu estava com meus primos, e durante o dia, durante a tarde, eu ria, sorria, jogava no PS4, mas de noite eu chorava. Porque eu não queria que eles me vissem chorando. E eu orava. Senhor, poupa a vida do meu pai. Poupa a vida dele. E alguns irmãos da igreja me ligaram, perguntaram como eu estava, eu falei, eu estou bem. E chegou um momento que tudo começou a melhorar. Primo, o tio vai sair do hospital hoje. E eu fiquei muito feliz. Ele já está em casa, ele está com a máquina, respirando. Alguns irmãos foram lá entregar o cilindro de oxigênio para ele. E eu via ele postando no WhatsApp a fisioterapia. E já fazia quase 3 meses que eu não via ele fazendo a fisioterapia. E a minha prima, um dia chegou, quando ela falou, primo, você já pode voltar para casa. O tio já está bem. E ela perguntou para mim, primo, eu quero te perguntar uma coisa.
como é que tu ficou desse jeito? Como é que tu ficou em paz? Eu não te vi em nenhum momento triste, eu não te vi em nenhum momento angustiado. Como é que tu fez isso? Como é que você ficou dessa forma? Foi Deus. Foi Deus. Naquele momento eu não tinha o que fazer, mas eu entreguei a Deus em oração. Mas eu sabia que Deus podia responder de outra forma. Deus podia responder de outra forma. Mas graças a Deus Ele deu a resposta que eu queria. Ele deu a resposta que eu queria. E o meu pai está ali sentado, aqui no culto. Pela graça de Deus. Então, entregue as suas adversidades, entregue tudo que você tem para Deus. Porque não tem caminho melhor do que seguir a Deus. O mundo lá fora tem prazeres temporários, tem coisas vãs a nos oferecer, mas Deus nos oferece muito mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que habita em nós, por intermédio do Espírito Santo. Por intermédio do Espírito Santo. Queridos, busquemos a Deus meditando na sua palavra, clamando a Deus, buscando, intercedendo, tudo que nós temos, tudo que nós somos, entreguemos a Deus, para que Ele tenha as chaves do nosso coração, Ele tenha a chave das nossas vidas, e possa nos conduzir nos seus caminhos. Busque meditar na sua palavra, conhecê-lo cada dia mais. O Senhor é o Deus que muda destinos, com a sua mão poderosa, porque para Ele, para os seres humanos que parece ser impossível, para Deus, nada é impossível. Tudo é possível. Tudo é possível. Oremos por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. Oremos pela Web TV. Oremos por todos aqueles que vão participar desse projeto. Oremos por nós, para que tenhamos força, tenhamos capacitação, tenhamos coragem de pregar o Evangelho, quando nós tivermos a oportunidade de pregar, e de dar bom testemunho, em todos os lugares que nós estivermos, em todos os lugares. Somente Deus sabe como está o seu coração nessa noite, se ele está aflito, abatido, desamparado. Mas lembremos que somos totalmente dependentes do Senhor nosso Deus, que por nós próprios nada podemos fazer, é só através de Deus que podemos fazer. Entregue a sua causa diante de Deus, em oração, dobre seus joelhos. Você entregue, separe um tempo do seu dia para orar a Deus, por você, pela sua vida, pela vida da sua família, por tudo o que você precisa, porque o que nós vimos aqui essa noite, é que o Senhor ouve orações, o Senhor tem planos de paz, para mim e para você. Busque Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. E eu concluo falando aqui, os nossos problemas não são maiores do que o nosso Deus, e não vão nos impedir de caminhar, porque se diante de nós Deus não abrir o mar, Ele vai nos fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, rompendo em fé. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos essa noite, oremos a Deus. Pai amado, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, de tudo que existe, Deus grande e temível, nessa noite queremos colocar diante do Teu altar a nossa causa, o nosso coração, tudo aquilo que Tu sabes que temos passado, Senhor, entregamos a Ti em oração. Pai, visita-nos essa noite, quebranta os nossos corações, mostre-nos, Senhor Deus, o caminho que Tu queres para as nossas vidas. Guie-nos, Senhor Deus, nos Teus santos e retos caminhos. Fala aos nossos corações, ó Pai. Que possamos ter fome e sede da Tua palavra todos os dias. Que possamos Te buscar a cada dia mais, Senhor. Entregando tudo que nós somos, tudo que nós temos diante de Ti. Invoca-me no dia da angústia. Eu Te livrarei. Eu Te livrarei. E Tu me glorificarás. É a Tua promessa para nós, Senhor. Cuida de nós, Pai amado. Toma os nossos caminhos durante essa semana, no nosso trabalho,
escola, faculdade, tudo aquilo que nós precisamos fazer durante a semana. Proteja-nos de qualquer mal que o inimigo não atente contra as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus. Cura-nos, restaura a nossa vida. Que possamos estar mais perto de Ti, Pai amado, cada dia mais. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém.